Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 8 de março de 2024, hoje é uma sexta-feira, estamos na zona sul da capital paulista. Dia meio morno, um pouco nublado, aí por volta de 28 graus. Nego se diz cristão, mas sacrifica a viúva e o órfão no altar de Mises e Hayek. Em nome de sua defesa no neoliberalismo, não querem saber de nada, só querem saber da sua sardinha primeiro. Macron, também agora conhecido como Macaron e também conhecido como Lacron, ex-banqueiro da banca Rothschild, que virou político e presidente da França, falou sobre o envio de tropas para a Ucrânia. E a ameaça de guerra fica cada vez mais séria diante de oficiais alemães que planejam ataques contra o território russo. O que está acontecendo? Bem, fala-se na possibilidade de ingresso de forças diretamente da OTAN na Ucrânia para limitar os avanços russos. A 101ª Divisão dos Estados Unidos está lá na Romênia. Eles têm bases militares espalhadas pelo mundo. Né? São um verdadeiro formigueiro as bases aéreas, navais e militares e terrestres dos Estados Unidos no mundo. Por exemplo, estão lá na Romênia, perto de Odessa. Então, se você ler o livro Dossiê de Odessa, de Frederick Forsyth, você vai ter muita informação aí, inclusive histórica, hein? Esse porto de Odessa aí que os russos devem acabar recuperando, né, para acabar com a saída ucraniana para o mar. Ainda que as forças da OTAN não ataquem diretamente a Rússia, a presença militar ocidental em terras ucranianas está latente, digamos, potencialmente pronta para agir contra a Rússia. Só que a realidade é que os europeus não têm condições de conduzir um conflito no exterior. Eu disse europeus. Quer dizer, quem está fustigando aí é a Alemanha, a França. Acho até que o americano, o Joe Biden, é mais cuidadoso até do que os europeus. Parece que os europeus eles têm a coisa de fazer guerra de maneira atávica, né? Não fossem eles descendentes dos próprios bárbaros, né? Que eles atacam achando que eles são mais refinados do que os russos e tal. Mas não é nada disso, né? A realidade é que eles não têm condições de travar uma guerra contra a Rússia, né? Então pede aí para voltar o Napoleão aí, né? Pede para o Hitler voltar, né? Para ver se eles conseguem, né? Será que vai dar certo? A realidade é essa: o continente europeu não produz tanques nas quantidades necessárias, né? Eles estão passando por um processo de desindustrialização. Veja, os Estados Unidos precisava de reindustrializar-se por causa da concorrência chinesa. Então o que ele falou? Vamos tirar lá da Europa, né? Vamos tirar o gás, o petróleo da Europa, vamos fustigar a Rússia na Ucrânia e os europeus que se virem. Como disse a Vitória Nuland, os europeus que se danem, né? A Vitória Nuland agora que está tirando o time de campo, né? Por exemplo, eles não têm nem pólvora na Europa. A Europa depende da China para fazer pólvora. Portanto, essa coisa, a ameaça russa, é um argumento falacioso, é para preparar o público para mais repressão civil. Vejam só, sob a justificativa de uma emergência bélica. Lembrou aí de emergência pandêmica? Ou emergência ambiental? O pum da vaca? O Covid, não sei o quê. Então é mais uma emergência, né? Então as elites europeias, que hoje estão mais para fantoches dos americanos, pretendem aí, ou dizem que vão sair da sua condição de fantoche atacando a Rússia. Ou a Europa vai ao encontro de regimes fascistas, como se deu no entreguerras, ou vai ser usado como carne de canhão da suposta ameaça russa. Quer dizer, o cara, se ele correr, o bicho pega, se ele ficar, o bicho toma, o bicho come, né? Devemos lamentar a Europa? Ora, sob uma neodireita fascista e patriota e uma Europa americanista, a diferença é pouca ou nenhuma. A União Europeia domou a Europa, mas a sua senha atávica por guerras mundiais segue latente. E se for guerra mundial, a gente sabe que guerra mundial é igual a guerra nuclear. Só se fala em terceira guerra mundial se ela for nuclear. Enquanto ela estiver no âmbito militar não nuclear, não vai se falar em terceira guerra mundial. O ex-comandante em chefe das Forças Armadas suecas, Johan Hederstedt,
afirmou que não há solução militar para o conflito ucraniano, ou seja, através das armas vocês não vão conseguir vencer a Rússia, vocês têm que tentar alguma outra coisa. Ao mesmo tempo, o sueco aí adverte contra a superstição por parte do Ocidente de que o aumento do fornecimento de peças de artilharia e munições salvará Kiev. Pois é, ele está dizendo, não adianta, a solução militar está fora de cogitação, porque isso só fortalece a Rússia. Você fazer guerra contra a Rússia só fortalece a Rússia. Será que os caras não vai cair a ficha nunca, né? Além disso, o ex-oficial aí sueco observou que a Rússia ela aprende com seus erros. Ela cometeu vários erros aí no início da operação militar especial, né? Enquanto que as forças armadas ucranianas, embora eles sejam muito aguerridos, né, eles têm sérios problemas e uma liderança que é, no mínimo, fraca, né? Isso fica claramente evidente durante operações complexas no nível de equipe. Você tem que saber trabalhar em equipe, né? Isso é fundamental para as forças armadas, né? O Edelstedt sublinha que os países da União Europeia e da OTAN, né, estão atualmente enviando ajuda militar à Ucrânia sob a forma de armas, munições, veículos militares, né, as famosas armas maravilhosas, né, dos game changers, aí, as armas que vão mudar o rumo das coisas, né, mas isso só serve para estancar a hemorragia durante algum tempinho, né, mas não vai resolver a crise, não vai ajudar a assumir o controle dos territórios perdidos, não vai reassumir os controles dos territórios perdidos. A Rússia ela empreende operações militares de forma sólida, lenta, inexorável, contando com a geografia, contando com o tempo, contando com os erros do inimigo. Então, assim, quando a Rússia toma um local, acabou. Aquilo lá vai ser da Rússia pelos próximos 1000 anos, no mínimo, né? O complexo militar industrial russo se desenvolve num ritmo muito acelerado e emprega 2 milhões de pessoas, né? Então isso dificulta uma vitória sobre a Rússia. O Hedersted, aí, o sueco, está convencido de que para a Ucrânia vencer a Rússia em 2024, né, que é o que os europeus estão apostando, aí o Congresso americano, o Biden está mais comedido agora, porque ele está preocupado com a eleição, né? As forças armadas ucranianas precisariam de um número incrível de sistemas de armas de longo alcance para combater alvos terrestres e alvos aéreos, veículos blindados, veículos de remoção de minas e no mínimo, dos mínimos 500 mil soldados que elas já não têm. Elas já não têm esse controle, né? Pessoal, então aí o que eu falei no começo do vídeo, né? O nego se diz cristão, combate a idolatria marxista, mas sacrifica a viúva e o órfão no altar de von Mises e Friedrich Hayek, que são os reis do neoliberalismo. Estamos de olho. A fala é de Reinaldo José Lopes, que encontrei no Facebook. Agora veja, eu peguei aí um texto aí de um colega, com o consentimento dele, usei uma partezinha dele aí. Ele falou o seguinte, ó, o Eduardo Rei III, o rei Eduardo III, num tema que ocupa o Novo Testamento bíblico, né? A relação do homem com Deus, que isso você encontra na Bíblia, né? A libertação do pecado, das forças demoníacas. Você não encontra lá geopolítica, política, economia, a não ser de uma maneira velada, de uma maneira discreta, né? Muito embora a Bíblia tenha muitas informações históricas, geopolíticas, né, que diz respeito àquelas sociedades, ela também tem uma parte descritiva e que descreve os acontecimentos, né? Mas a sua temática e a sua meta é espiritual, é de edificação espiritual, né? Mas veja só, a dimensão espiritual, os valores pregados por Jesus Cristo, eles afetam também a dimensão social e a dimensão política, né? O que se deve fazer é perguntar: uma mensagem contra o amor ao dinheiro, né? Uma mensagem contra favorável aí aos excluídos, vamos pensar assim, uma mensagem que é favorável aos excluídos, aos pobres, uma mensagem que é a favor de você praticar justiça social, criar condições de vida para as populações aí que estão excluídas, né, do banquete, né? Que tipo de político vai gerar esse tipo de mensagem na sociedade? Essa é a pergunta que fazemos, né? Alguém que é a favor do individualismo possessivo, por exemplo, a nova direita, os neocons aí, sabe, é o direito absoluto da propriedade privada.
Isso é próprio do bolsonarismo, né? Dos neocons e também dos neoliberais. E também aquele lema, né? Bandido bom é bandido morto, né? Ou será a favor de medidas contra juros abusivos, né? Então o cara é a favor de medidas contra juros abusivos? O cara é a favor de que a propriedade privada tenha uma função social? Ou ele é a favor ou ele é contra os programas de ajuda aos pobres e aos desvalidos e aos excluídos? Por exemplo, o indivíduo ele é a favor ou ele é contra prisões que sejam mais ou menos indecentes? Né? Então, assim, não há um contraste, uma dicotomia em si entre o ensino de Cristo e a promoção de um Estado forte. Então se você for ver, a Bíblia ela não é contra a existência de um Estado forte, desde que esse Estado forte corrija as distorções trazidas pelo individualismo extremado. Né? Então, eu acabei concordando com esta visão. Claro, o neocon vai dizer, o ANCAP aí, o neoliberal vai dizer, não, é tudo mentira, eles só querem te roubar com a desculpa de que vão cuidar de você e tal, então fica naquele embate de esquerda e direita. Mas o ensinamento bíblico não é a luta da esquerda com a direita, não é esse o ensinamento. Né? Então é isso aí, pessoal. Continuando, olha, ontem a embaixadora dos Estados Unidos, a Lynn Trace, foi convocada no Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Você vê que os nossos assuntos giram em torno de BRICS, Rússia, Israel, né, geopolítica internacional, né, e não se pode deixar de falar sempre também em Estados Unidos. Né? Veja só, a embaixadora aí dos Estados Unidos, lá na Rússia, olha só, ela foi notificada de que 3 ONGs, organizações não governamentais americanas, veja bem, ela é não governamental, mas ela é americana, né? Que praticavam projetos antirrussos dentro da Rússia. Que a ONG serve para isso. Por exemplo, as ONGs que estão aqui no Brasil, elas querem se apossar das nossas riquezas, dos nossos minérios, dos nossos biomas, da nossa riqueza genética, biogenética, dos nossos recursos. As ONGs servem para isso, para roubar o recurso. Né? Então ela faz uma política, por exemplo, a ONG dentro do Brasil, ela faz uma política anti-Brasil, contra os interesses do Brasil. Então o Brasil não consegue fazer nada. Né? Para você fazer uma fabriquinha aí pequena, você precisa ter advogado, você precisa ter advogado trabalhista, você precisa ter advogado tributarista, você precisa ter advogado ambientalista, né? Enfim, é uma loucura. E, na verdade, você precisa de engenheiros, né? Bom, então assim, essas 3 ONGs aí na Rússia, né, foram declaradas indesejáveis. Né? Veja, as ONGs é o seguinte, ó, Conselhos Americanos para Educação Internacional, né? Ideologia de gênero, LGBTismo, né? Toda aquela parafernália de coisa nociva. Né? Perspectivas culturais, por exemplo, wokismo, progressismo, né? Transhumanismo, Instituto de Educação Internacional. Aí você já vê que tipo de educação que eles querem colocar lá. Né? Então a Trace, aí, a Lynn Trace, recebeu uma nota exigindo que ela pare de promover as atividades dessas ONGs na Rússia. Retire a lista de seus projetos do site oficial da missão diplomática, retirar esses projetos do próprio site da missão diplomática aí, porque ela é embaixadora dos Estados Unidos na Rússia. Né? Também os russos enfatizam aí que as tentativas de interferir nos assuntos internos da Rússia serão reprimidos, incluindo a expulsão de funcionários da embaixada. Quer dizer, na Rússia não é como aqui, né, que a ONG dá um dinheirinho aí, corrompe um deputadozinho aí qualquer e vai levando. Não, na Rússia não tem isso daí, né? Lá existe ordem, existe lei, existe uma hierarquia, né? E o pessoal fala, não, porque aquilo é uma autocracia, porque eles são tiranos. Não, eles estão interessados no bem do país deles, sorte deles. Nós é que deveríamos seguir esse exemplo. Tá entendendo? De também ter aqui um poder efetivo de fazer aquilo que é melhor para o Brasil e para os brasileiros. Bom, enquanto isso, tivemos aí ontem uma excelente entrevista aí nos canais do Arte da Guerra, né? O Victor Anatolievich Bolt, Victor Bolt, né? Sobre cuja existência
O Senhor das Armas, que é um filme que foi feito sobre a vida dele, hein? Esse filme eu indico a vocês que vocês assistam, O Senhor das Armas. O Victor Bout é o Senhor das Armas, né? Ele nasceu no Tajiquistão, em 1967. Tajiquistão, que hoje é um país independente, mas fazia parte das antigas União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Victor Bout, ele nasceu aí no Instituto Militar Soviético de Línguas Estrangeiras. Então ele é poliglota, ele fala várias línguas e fala bem. Por exemplo, ele fala português, ele fala inglês, francês, árabe, farsi, sendo que ele é russo, portanto ele fala russo. Acredita-se que o Bout ele deu baixa no antigo exército soviético, quando na queda da União Soviética, em 1991, como tenente-coronel. Mas há quem diga que ele é um major do GRU ou um oficial da Força Aérea Soviética ou até mesmo um agente operativo do ex-KGB. O fato é que o Bout esteve envolvido aí numa operação militar soviética em Angola, e por isso ele fala bem o português, porque Angola é uma possessão portuguesa, foi uma possessão portuguesa, de colonização portuguesa na África. Então o Bout trabalhou em Angola aí no final da década de 80. Inclusive ele ajudou para o movimento popular para a libertação de Angola, né? Para a libertação do processo de descolonização, né? E também na Guerra Civil de Angola. Durante esse tempo na África, ele aprendeu a falar as línguas africanas, o Xhosa e o Zulu. Então você vê que ele tem facilidade muito grande para línguas estrangeiras. Depois ele deu baixa, então, nas Forças Armadas Russas em 90, montou companhia especializada em operações de transferências de armas pesadas pelo mundo. Ele foi, num determinado momento, o maior vendedor e traficante de armas do mundo. Acabou sendo preso na Tailândia. Em 2008, ele é preso e extraditado para os Estados Unidos, onde ele está preso desde 2010. Portanto, ficou 12 anos preso. Em 2022, o Bout foi libertado pelos Estados Unidos em troca da jogadora de basquete da Associação Nacional de Basquete Feminino, Brittney Griner. E o Bout, então, foi trocado por essa jogadora que estava presa na Rússia e ele voltou para a Rússia. Então, o verdadeiro Senhor das Armas é o Victor Bout. Deu uma entrevista absolutamente fantástica no canal Arte da Guerra do comandante Robson Farinazzo, sem dúvida o mais completo canal de geopolítica da atualidade. Pessoal, então é isso. O nosso vídeo está com 17 minutos e 35 segundos. Convido a todos a se inscreverem no nosso canal, ative o sininho aí do YouTube, dá um like, faz um comentário. Se quiser me pagar um cafezinho aí, R$1 aí, para ajudar o canal, tá o Pix na descrição aí do vídeo. Pessoal, muito obrigado por sua presença aqui no nosso canal. Fazemos vídeos diários de assuntos que a gente coleta nos melhores canais de mídia independente e de mídia alternativo que há. Nosso canal é de livre expressão, livre comunicação, canal Luz no Fim do Túnel para vocês, pessoal. Estamos com mais de 100 seguidores, o canal é recente. E estamos aí, vamos fazer esses pequenos vídeos diários para lançar luz no fim do túnel, que é com o que a gente sonha, de poder visualizar a luz no fim do túnel e ir de encontro à luz, né? Saindo da escuridão para a luz. Pessoal, então obrigado pela presença aí, sendo o que tínhamos para hoje. Muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.